Muito bem, você que chegou aqui nessa noite, hoje nós temos um tema bem interessante. Vamos falar na continuação do nosso estudo. Vamos falar sobre os mortos em Cristo e sobre o milênio. Duas em uma, em 40 minutos. Então vamos correndo. Amém? Glória a Deus. Vai ser estilo TED Talks, 18 minutos cada uma, e aí a gente vai trocando de assunto. Amém? Vão orando por mim, intercedendo, graças a Deus. Mas em nome de Jesus, vamos lá. Lição de número 11. Semana que vem é a ceia do Senhor, então nós não teremos a lição 12. Então por isso que eu vou fazer aqui uma consolidação das duas em uma, tá bom? Você que tem a sua revista, lição de número 11, nós vamos falar sobre os mortos em Cristo. É o primeiro tema que nós vamos abordar. Você talvez tenha muita curiosidade. O que acontece com aquela pessoa que morre? Para onde ela vai depois que morre? Tem vida após a morte? Dúvidas que pairam na sua cabeça. Vai para o céu? Não vai para o céu? Fica dormindo? Não fica dormindo? Fica aí uma questão que é muito importante a gente observar o que as Escrituras ensinam sobre esse tema. E nós vamos entrar hoje justamente nesse tópico. Bem, o texto que nós vamos ler, ele está aqui no Apocalipse 14, versículos 13 e 14, e Apocalipse 21, versículos 7 e 8. Está escrito assim: E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Apocalipse 21, versículos 7 e 8. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Deixa eu passar aqui, deixa eu fazer um teste. Não passou, pode me ajudar? Mídia. Vamos para o textuário da nossa lição. Ele diz o seguinte, textuário. Você tem a revista? Lê junto comigo. 1, 2, 3. Bem-aventurado santo aquele. Mais forte. Bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição. Esse é o texto importante que a gente vai abordar aqui. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Como vamos falar de mortos, falaremos também da ressurreição, ou das ressurreições. Se tem a primeira, logo, subentende-se que há uma segunda. Então, você não tem só a primeira ressurreição, você também tem outras ressurreições. Então, a gente vai abordando aqui as ressurreições. Aqui o texto, eu coloquei o Apocalipse 20, versículo completo. Então, repita comigo agora com o versículo completo. Ali era só a parte A que tem na revista. Comigo, 1, 2, 3. Bem-aventurado sobre estes. Olha aqui a gente faz o link das duas lições. Da primeira lição sobre os mortos em Cristo, a primeira ressurreição, e eles ressuscitam para participar do milênio, que é a lição de número 12. Então nós estamos aqui no mesmo versículo abordando os dois assuntos. A pergunta que eu quero fazer para você é essa daqui, ó. Onde estão os mortos? E essa é uma pergunta interessante, porque pairam as dúvidas sobre onde estão os mortos. Agora eu preciso fazer uma divisão para você. Primeiro ponto, leia esse texto de Eclesiastes aqui, 12, comigo. E o pó, como era, e o Espírito. Bem, aqui a gente começa a observar que há uma distinção. Ele fala sobre o pó, volte à terra, e o Espírito volte a Deus. Bem, se você olhar o Antigo Testamento, você vai enxergar
o ser humano, na sua constituição, como espírito e como corpo, às vezes como alma e como corpo. Se você olhar o Antigo Testamento, você quase não enxerga a tricotomia. O que é isso? Tricotomia. No Novo Testamento, eu enxergo espírito, alma e corpo. No Antigo Testamento, ora eu ouço sobre o espírito, ora eu ouço sobre a alma. Deus soprou no homem, nas suas narinas, o fôlego de vida, e o homem se tornou o quê? Alma vivente. Ali ele diz, Deus soprou o espírito e ele se torna alma vivente. Aqui no texto de Eclesiastes há uma questão importante. Ele não está falando de céu e de inferno. Aqui ele está falando, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eu preciso interpretar cada texto no seu contexto. Preste atenção no que eu vou dizer. Aqui alguém acha que o espírito do ímpio volta para Deus, que o espírito do crente vai para Deus, que o espírito do salvo vai para Deus, que o espírito de todo mundo vai para Deus. Analisando esse texto, com base nesse texto. Mas deixa eu mostrar para você. O texto de Eclesiastes é o que ele viu debaixo deste sol. Na perspectiva de Eclesiastes, no capítulo 12, ele está falando, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Na perspectiva de Eclesiastes, eu vejo a vida debaixo do sol, a vida humana. Qual que é a questão? Deus soprou o espírito e o homem se tornou alma vivente, ser vivente. Quando você morre, a pessoa deu o seu último suspiro de vida. O que foi embora? Quando a respiração vai embora, quando o fôlego de vida vai embora, a gente diz o quê? Morreu. Morreu. Parou de respirar. O fôlego foi embora. Quem soprou no ser humano o fôlego de vida? Deus. Então foi Deus quem deu a vida. Deus quem dá a vida foi embora. Voltou a Deus. A vida que Deus deu, a vida voltou. Ele não está falando de espírito, ser espiritual. Ele está falando do fôlego de vida. Preste atenção nesse texto. Aqui é o fôlego de vida. E o corpo vai para a terra. E aí a gente vai entrar agora num outro texto. Agora o apóstolo Paulo, vindo para o Novo Testamento, ele traz outra perspectiva. Preste atenção no que ele diz. Mas temos confiança e desejemos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ele está falando, quando eu deixar este corpo, quando eu morrer, eu vou estar com o Senhor. Ele não está falando que ele vai dormir com o Senhor, que ele vai estar dormindo e descansando no Senhor. Ele diz, eu quero deixar esse corpo e estar com o Senhor. A expectativa de Paulo era essa. Então ele está falando sobre uma parte corpórea, uma parte material e uma parte espiritual. Deixa eu mostrar outro texto para vocês de Filipenses. Olha o que está escrito aqui. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Na continuação do texto ele fala, mas eu também gostaria de ficar, porque eu também posso ser útil aqui na terra. Mas ele fala, não sei o que eu posso escolher. Mas olha o que ele está falando. Quando ele partir, como que ele parte? Quando ele morrer, automaticamente ele estará com o Senhor. Ele estará com Cristo. Então quem morre em Cristo, vai estar com Cristo. Deixa este corpo para estar com Cristo. Mas vai estar aonde? Em que lugar? E aí a gente vai chegar a essa condição. Recomendação de Jesus. O pessoal estava temeroso quanto à perseguição. E olha o que Jesus diz em Mateus 10, 28. E não temais os que matam e não podem matar temei antes aquele que tem poder para perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Alguém vai falar assim, mas espera aí, o inferno não é só para a alma? E por que vai corpo e vai alma para o inferno? Eu não estou entendendo nada agora. O corpo fica aqui e a alma. E agora, pastor? Confundiu tudo na minha cabeça. Calma aí, a gente vai tentar descomplicar. Então vamos para mais um texto. A hora que Jesus chegar para instituir o milênio, vindo em glória, ele pisar no Monte das Oliveiras, ele vencer o anticristo. Vamos ver o que está escrito aqui? Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, e com ela falso profeta,
que diante dela fizera sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados como? Vivos. Aonde? No lago de fogo e enxofre. Foram lançados como? Como é que eles foram lançados? Só a alma? Foi lançado corpo, alma e espírito, foi tudo junto. Pegou o pacote e jogou no lago de fogo. Hoje, no atual dispensação, nós morremos, o nosso corpo vai para a terra, mas o nosso espírito, a nossa alma, vai para um lugar que eu vou começar a falar daqui a pouco, amém? Então, aí a gente olha para o texto de Tessalonicenses sobre a esperança da igreja. Paulo diz assim para a igreja: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Mas o pastor acabou de falar que estava consciente, e agora estou lendo um texto que o povo está dormindo. Para que não entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, estão dormindo, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Meu Deus, está dormindo ou não está dormindo? Mais um texto, 1 Coríntios 15, 19 e 20. Se esperarmos Cristo só nesta vida, olha Paulo dizendo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito primícia dos que dormem. Ele está falando o que no capítulo 15? É só a gente retomar, sobre ressurreição. O que ressuscita? Espírito e alma? Mas espírito e alma não morrem. O que ressuscita? Corpo. O que está dormindo? Quando você chega num velório, o que você olha para o caixão? Você vê um ser lá, você vê um corpo. O que parece que o defunto está fazendo lá? Minha esposa nem gosta que eu durmo assim, né? Eu durmo desse jeito. Ela fala, não dorme assim, vira de lado. Dá uma impressão ruim. Você dorme assim, ó. E eu durmo assim mesmo, né? De vez em quando, aí ela fica cutucando para eu virar, né? Às vezes começa a roncar, aquela coisa terrível, né? O que acontece? Mas se eu deitar e dormir assim, eu durmo assim, normal, tranquilo. Parece que está dormindo. Quando você olha para o caixão, o que está dormindo? O corpo. Agora deixa eu te mostrar o fundamento disso. Na palavra grega para dormir é komaiomai. É a primeira palavra ali, ó. Aliás, a última palavra aqui, ó. A palavra dormir é essa daqui. A palavra cemitério, koimiterion. Komaiomai, dormir. Cemitério, koimiterion. Veja que é muito parecido uma palavra com a outra no grego. Uma palavra é parecida com a outra. Espera aí, cemitério é o lugar de dormir. E o que fica no cemitério? Corpo. O corpo está dormindo. 1 Coríntios 15, Paulo está falando sobre ressurreição do corpo. Ele fala que este corpo mortal será revestido da imortalidade. E quando isto que é mortal for revestido da imortalidade, aí nós vamos cantar um cântico. Tragada foi a morte na vitória. Nós temos um cântico a cantar. Mas olha só, ele está falando do corpo. Então onde que eu quero chegar? Eu quero chegar na seguinte condição: o corpo dorme, a alma não dorme. Porque a Bíblia ensina que a alma está consciente diante de Deus. Você vai ver lá em Apocalipse capítulo 6, sobre as almas que clamam debaixo do altar. Você vai ver o texto de Lucas capítulo 16, sobre rico e Lázaro, onde Lázaro está consciente, onde ele conversa com Abraão, onde o rico conversa. Então há toda uma narrativa sobre o mundo após a morte. Então, olha só, a gente vai entrar aqui, eu coloquei aqui a definição, mas como eu já expliquei, é exatamente isso aqui, ó. John Stott chega a dizer que os cemitérios são os dormitórios para os mortos, para os corpos. Então, a origem da palavra. Nós, assembleanos, adevequianos, não cremos no sono da alma. Existe um segmento protestante que acredita que quando você morre, a alma está em sono.
profundo, inconsciente. Porém, a Bíblia diz que é consciente. Jesus, quando estava na cruz, ele disse o que para o ladrão? Hoje. Que dia? Hoje. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Aí eles querem trocar a vírgula de lugar, querem mexer nesse texto para fazer ele significar outra coisa. Mas o fato é, o texto diz: hoje estarás comigo no paraíso. Então vamos explicar. A pessoa, quando está morrendo ou morreu, nós não ficamos inconscientes. A alma está consciente. O espírito está consciente. E nem perdemos a nossa identidade. Será que vamos nos reconhecer lá do outro lado? Será que eu vou saber? Aí a gente canta: lá verei Abraão, lá verei Isaac, Jacó, e não sei o que. A gente canta. Só que será que isso faz sentido? Bom, o rico chegou lá e falou: pai Abraão, manda pregar para os meus irmãos, porque eu ainda tenho irmãos lá, e para eles não virem nesse lugar de tormento. O Lázaro reconheceu Abraão. Bom, se tem Abraão, se tem o Lázaro, se tem o rico, consequentemente, do outro lado, eles se reconhecem. Então nós não perdemos a nossa identidade. Você é você mesmo, você vai ser você do outro lado. Tá? Você não vai ser outra pessoa. Quando recebermos um corpo glorioso, sim, teremos um corpo fora das limitações que temos hoje. Porém, você será você. Não cremos no purgatório. Não cremos que há purgatório. A alma fica purgando lá no fogo até ela se desprender, e aí depois de um tempo, de acordo com as ofertas, de acordo com aquela coisa, e ele vai para o céu. Não cremos em purgatório. Nós só cremos que há dois caminhos. E aí dentro dos dois caminhos, só como ilustração, tem um caminho que é largo, que leva à morte, à perdição. E aí você tem muitas coisas ali que vão se distraindo. E você tem o caminho que é a porta estreita. Apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Mas ali você tem a salvação, a justificação, a redenção. Você tem aqui, você é salvo pela graça. Você foi justificado, você foi salvo quando Jesus perdoou seus pecados. Você está sendo salvo hoje pela santificação, pela vida como você vive hoje, agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, não vivendo na prática do pecado, como diz o apóstolo João. E você será salvo quando o seu corpo será glorificado. Então a salvação, ela é exemplificada em 3 estágios. E você tem o caminho largo e o caminho estreito. Nós não cremos em purgatório de forma alguma. Agora, precisamos explicar o que a gente chama de estado intermediário dos mortos, que é o estado entre hoje e o porvir, né? Antes da pessoa ressuscitar. Jesus disse que ele virá. Então quando ele vier, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ok, onde ficam os nossos irmãos quando morrem hoje? A gente diz, Paulo usando o texto de Tessalonicenses, para consolar os irmãos com essas palavras. Não sermos ignorantes. Então deixa eu mostrar para vocês o que era antes de Jesus morrer na cruz. A gente tinha a seguinte condição, preste atenção nisso. Você tinha lá em cima, na parte superior, você tem a terra. Aqui, nosso plano. E aí você tem uma coisa chamada mundo dos mortos. No hebraico é Sheol, ou Sheol. Mundo dos mortos. Em grego é Hades. O que é Hades? O que é Sheol? Bom, aqui você tem o seio de Abraão, lugar dos justos que morriam. Eles vinham para o lugar, aqui, o seio de Abraão. Você tem o abismo. Você tem o lugar de tormento. Todo esse lugar inteiro, ele se chama Sheol e Hades, mundo dos mortos. A dificuldade de traduzir o texto, por que você não traduz como inferno? Porque se eu traduzir tudo como inferno, presta atenção, quando Jesus morreu, ele foi para onde? Ele foi para o mundo dos mortos. Quando ele morreu, ficou 3 dias morto. Ele foi para o mundo dos mortos. Jesus foi para o lugar de tormento? Não. Jesus veio para o abismo? Não. Jesus veio para o seio de Abraão.
para o paraíso. Certo? Então, se eu traduzir esse termo Sheol e Hades, tudo como inferno, me dá uma visão equivocada da coisa. Se eu traduzir tudo como sepultura, aí pior. Porque sepultura é a parte de cima, não tem nada a ver com isso aqui. Então, a gente costuma dizer que é o mundo invisível dos mortos. O mundo dos mortos, toda essa parte chamada Sheol e Hades tem 3 compartimentos, 3 departamentos, 3 divisões. Uma, lugar bom, seio de Abraão, um abismo que separa um lugar do outro e o lugar de tormento. Bem, os que são justos, os santos do Antigo Testamento que morreram, vieram para cá. Os ímpios de Sodoma, de Gomorra, de tudo que você imagina, foram para lá. Simples assim. Aqui o texto diz que lá no abismo, lá em Apocalipse, vai ser aberto o poço do abismo, vão sair gafanhotos, praticamente demônios, né? Não é exatamente gafanhoto, mas numa linguagem simbólica, sairão demônios. Bem, que estão presos. E aí você tem isso antes de Jesus morrer. Aí deixa eu te dar um exemplo agora. Olha esse texto aqui de Samuel 28:8. Uma das passagens mais controversas que alguém pode olhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi com 2 homens à noite, chegou uma mulher, e disse: peço-te que adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Ponto. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Olha só que confusão. Saul, enquanto vivo, foi rejeitado como rei. Agora, Deus não respondia mais a Saul enquanto vivo. Samuel morreu, o profeta, homem de Deus. O que o Saul faz? Foi lá numa feiticeira e pediu para a feiticeira mandar subir o Saul. Mas peraí, subir? Como assim subir? Você ia num terreiro, fazer consulta a uma feiticeira, e você vai pedir para o cara subir? Por que subir? Porque antes todo mundo, o Samuel era crente, veio para onde? Veio para cá. O ímpio foi para lá. Então eles falavam antes, era o quê? Tinha que subir. Faça-me subir a Samuel. Aí eu te pergunto, se você for num terreiro hoje, o que eles dizem no terreiro? O santo sobe ou o santo desce? Segundo eles, o espírito sobe ou o espírito desce? Tem que baixar o santo. Espera aí, por que mudaram o discurso? Se antes o santo subia, por que agora o santo tem que baixar? Bom, deixa eu te mostrar por quê. Agora vamos para Jesus. Jesus está aqui, ele veio. Jesus morreu na cruz por nós. E ele disse: hoje para o ladrão estarás comigo no paraíso. Então presta atenção na animação. Jesus foi ao seio de Abraão. Jesus desceu. Jesus veio aqui ao seio de Abraão. Pregou aos espíritos em prisão. Prisão por quê? Porque se você ler a passagem, está escrito assim: quem está aqui não pode passar para lá, quem está lá não pode passar para cá. A única forma de sair daqui é por meio da ressurreição. Ninguém sai desse lugar, só sai por meio da ressurreição. Jesus prega, só que Jesus, quando ressuscita, ele faz o seguinte: eu não vou deixar meus servos embaixo não, vamos fazer um negócio diferente aqui. Aí Jesus levou a gente para o terceiro, levou o pessoal que morreu para o terceiro céu. E aí, você viu que ele desativou aqui, ó, apagou a luz, desativou o departamento, seio de Abraão, lá embaixo, ficou ainda o lugar de tormento, e ficou o abismo. Esse aí a gente vai resolver depois, que é um outro lugar chamado, isso aqui será lançado depois no lago de fogo. Agora, as almas estão debaixo do altar no terceiro céu. Primeiro céu, nosso céu. Segundo céu, terceiro céu. Aí eu já estou falando de dimensões diferentes, tá? Não estou falando de multiverso não, estou falando de dimensões diferentes, literalmente. Uma espiritual,
a outra material, ok? E aí, essas almas estão debaixo do altar, e lá em cima está o trono. Bom, mas Jesus não ficou só no terceiro céu. Jesus está onde? O trono não está vazio. Aleluia. O trono não está vazio. Jesus está no trono. As almas estão debaixo do altar. Aonde, que céu que é aquele? Eu não sei. Os judeus ficam inventando que tem 7 céus, mas a Bíblia não diz que tem 7. Diz que o Senhor habita acima do terceiro céu. Então não me importa se tem 7, se tem 8, se tem 15, se tem 20. Não me importa quantos céus tenham. A questão é, ele está acima do terceiro. O trono dele está acima de tudo. Amém? Glória a Deus. Então, hoje, o que Jesus vai fazer com esses santos quando ele ressuscitar? Ou melhor, ele já ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem. Quando nós, os que morrerem, serão ressuscitados, o que ele vai fazer? De acordo com o texto de Tessalonicenses, ele sai, na sua segunda vinda, ele pega quem está lá no terceiro céu, vem para a terra, ressuscita esse povo, e esse povo agora é promovido, corpo glorificado, e estará sempre com o Senhor. Numa outra condição, o corpo transformado. Ele é a primícia, ele é o primeiro de todos os que dormem. Então vamos lá. O que vai acontecer é que a palavra inferno vai ser tradução de várias palavras gregas e hebraicas, tá? Deixa eu mostrar para você. É isso aqui, ó. Você tem a palavra Sheol, foi traduzida algumas vezes como inferno. A palavra Hades, no grego, a palavra Geena, a palavra Tártaro, a palavra Abissos, todas essas palavras podem ser traduzidas em algum texto como se fosse o inferno. Lembra que eu falei? O inferno é uma coisa um pouco mais complexa. Geena era uma grande lixeira lá em Israel, onde se queimavam corpos, lixo. Josias profanou aquele lugar. O vale dos filhos de Rinom foi profanado porque ali se oferecia sacrifícios a Moloque, um deus que era de metal e onde as crianças eram oferecidas e eram queimadas vivas. Josias, sendo usado por Deus, profanou aquele lugar e transformou aquilo no lixão de Israel, onde o fogo não apaga. Então, as figuras que Jesus trazia à mente, trazia as figuras da Geena, do fogo. Bem, e aí o que acontece? A gente extrai essas ilustrações do texto de Lucas, 16, 22 a 26. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E aí a explicação foi: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E aí você tem essa explicação que eu estou mostrando para você, de forma gráfica: lugar de tormento, o abismo e o seio de Abraão, que Jesus já transportou. A única forma de sair dali é por meio da ressurreição. Veja o que ele disse. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna. Ele queria que Lázaro fosse lá de volta pregar. Aí o pai Abraão respondeu: tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés e os profetas é uma analogia para a lei de Moisés e os profetas, a Bíblia Sagrada que eles tinham à disposição na sua época. Eles têm a palavra de Deus, que ouçam os pregadores que estão lá, que ouçam a mensagem que eu já deixei. Então a mensagem tem que ser pregada hoje. A urgência de você falar do Evangelho é hoje, enquanto tem vida, porque depois que morreu, meu irmão, segue-se o juízo. É o que está escrito em Hebreus 9, 27. Porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então tem que se resolver as coisas em vida. E aí o Abraão respondeu o seguinte: mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão arrepender. Abraão, porém, lhes disse: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite algum dentre os mortos. Abraão falou: morto não sai daqui de qualquer forma, só tem uma forma de sair. Precisa ressuscitar. Então não tem espírito vagando do parente A, B ou C por aí não. Ok? Tem uma forma de sair. A forma de sair é por meio da
ressurreição. E aí a gente vai falar da ressurreição. Que ressurreição? A Bíblia fala de ressurreição, não fala de reencarnação. É outro BO. Tem gente que pega o texto de Nicodemos, que Jesus disse: necessário vos é nascer de novo, nascer da água e do Espírito, ou seja, ser uma nova criatura em Cristo, e querem dizer que é necessário renascer, traduzem o nascer de novo como renascer, e inventam uma teoria de reencarnação, como se um espírito saísse de lá entrando num outro corpo, para viver aqui se purificando. A Bíblia também não ensina isso, a Bíblia ensina que há duas ressurreições. E aí a gente chega aqui, ó, João 5, 28 e 29, prestem atenção. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Quantas ressurreições tem? Em verde. Ressurreição para a vida e ressurreição para a morte, para o juízo. Então há dois tipos de ressurreição. Uma para a vida e uma para juízo. Então vamos falar das duas. Quais são essas duas? Vamos lá, a primeira ressurreição. A gente acabou de ler em Apocalipse 20. Bem-aventurado e santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. A primeira ressurreição não começa exatamente no arrebatamento. Começa com Cristo. Jesus ressuscitou e a primícia dos que dormem. Jesus é o primeiro. Na sequência, quem será ressuscitado? A igreja, quem morreu em Cristo. Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Aonde? No arrebatamento. O texto mostra que ressuscitarão. E aí são todos os crentes salvos em Cristo, que morreram em Cristo, ressuscitarão aqui, no arrebatamento. Se você prestar atenção, Lázaro ressuscitou, entre aspas, ressuscitou. Por quê? Ele ressuscitou e voltou a morrer. Várias pessoas, o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou ele, ou reviveu. Alguns gostam de fazer a distinção, que ressurreição é quando você ressuscita para nunca mais voltar a morrer. E reviver é você voltar à vida, mas você torna a morrer. Até que venha a ressurreição definitiva, que é essa aqui. A ressurreição em que, no arrebatamento, as pessoas serão ressuscitadas. Bem, durante a grande tribulação, as duas testemunhas morrerão. E o texto diz que elas ficam 3 dias e meio com seus corpos lá em Jerusalém, sendo expostos, e ressuscitarão e serão levados ao céu. Então, ainda é a primeira ressurreição. O problema é que alguém quer enxergar a primeira ressurreição como um evento único. A ressurreição não é um evento. Preste atenção. E os mártires de Apocalipse 20, o texto que a gente acaba de ler, não são os crentes de hoje. É quem será perseguido durante a grande tribulação, que não aceitará o sinal da besta, que não se renderão ao anticristo. Estes morrerão durante a grande tribulação, e ao serem perseguidos e mortos pelo anticristo, ressuscitarão aqui, antes de começar o milênio. Então, o que a gente está falando? Tem aqui a ressurreição de Jesus, o arrebatamento, os mártires, as duas testemunhas, todas ressuscitando naquilo que chamamos de primeira ressurreição. A primeira ressurreição é um conjunto de eventos. Agora vem a outra ressurreição. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Apocalipse 20, 11. Quem ressuscita nessa última? Os ímpios. Então, quem faz parte da primeira ressurreição tem chance. Se ficou na repescagem da grande tribulação, que não é bom ficar, ok? Se ficou para a repescagem da grande tribulação, então seja fiel na grande tribulação para você morrer, deixar o anticristo te matar, e você ainda aí vai ter uma chance ainda. Mas se aceitar a marca da besta, mas se aceitar o anticristo, mas se aceitar o cão,
Não tem jeito. Ressuscita para o juízo. Tem dois tipos de ressurreição: uma para a vida e uma para juízo. E esses aqui ressuscitam e são julgados de acordo com o que está escrito nos livros. Vai ser aberto o livro da vida. O nome não está no livro da vida. Serão abertos outros livros das obras e serão julgados pelo que está escrito nos livros e serão condenados. Então, a vantagem é estar em Cristo. Então, como eu puxei ali o link, bem-aventurados os santos que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. E aí você entra na lição 12. Milênio, vai reinar com Cristo 1000 anos. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Apocalipse 20, deixa eu fazer uma leitura desse texto aqui. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Repita comigo o que está em amarelo. E o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou o selo e pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações, em amarelo, até que se completarem os 1000. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Na sequência, mais uma coisa, vi tronos, e nestes sentaram-se aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi também as almas dos que foram decapitados por terem o testemunho de Jesus e proclamaram a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram, e fizeram o quê? Durante 1000 anos. Muito bem, mas não acabou. Vamos lá. O restante dos mortos não reviveram. Em amarelo. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Olha só. Nós temos diversas teorias por aí. Mas para nós, quando a Bíblia diz 1000 anos, o texto é literal. 1000 anos não são outra coisa. Se falou 1000 anos, é 1000 anos. Se falou Israel, Israel é Israel. 12.000 de cada tribo dos filhos de Israel. 144.000 são da tribo de Israel, são de Israel. Não são da igreja, não são da testemunha de alguém, não são, são o que está escrito que são. São judeus, são judeus. São 1000 anos, são 1000 anos. A gente interpreta o texto literalmente. Nós não somos amilenistas. Um amilenista não crê que 1000 anos seja 1000 anos. Para um amilenista, ele acredita que estamos no milênio. Para um amilenista, o Satanás já está solto. Eu te pergunto, alguém aqui acha que o Satanás está solto? Se alguém, aliás, desculpa, está preso. Alguém acha que hoje o Satanás está preso? De forma alguma, gente. Satanás está solto por aí. Se alguém achar que o Satanás está preso, eu estou aqui meio maluco. Satanás está aí mesmo, solto. Ele será preso, mas ainda não foi, mas será. Aí o texto diz que o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e o pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, as suas crias se deitarão, o leão comerá palha com boi. É uma coisa linda. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso aqui é outra terra. O governo de Cristo é totalmente diferente do governo humano. Olha o texto áureo desse que a gente está aqui. E o Senhor será o seu rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Nós interpretamos literalmente por isso. Se diz que o Senhor reinará, Ele reinará. Não falamos, o reino de Deus já está aqui. Sim, já está, o reino de Deus é espiritual. Mas cremos no reino literal, onde Cristo voltará e reinará aqui na terra.
E você, arrebatado, transformado, salvo, liberto com Cristo, será reis e sacerdotes com Cristo. Onde Jesus for, você estará. Ah, mas vai estar no céu? Vai estar na terra? Vai estar onde? Gente, onde Jesus for, você vai. Onde o marido vai, a esposa vai. Hoje é dia dos namorados, então quando um está, o outro está. Veja, você é a noiva do Cordeiro. Onde o Cordeiro estiver, você estará. E aí eu quero mostrar para você que apesar das diferentes linhas de interpretação, que eu não vou entrar nisso, eu já falei em outras aulas, a gente é dispensacionalista. A gente é daquela ali, ó. A gente crê que Jesus volta em glória, o milênio vem. Aí os ímpios ressuscitam para o juízo final. E na semana que vem, aliás, na última aula, é o juízo final. Então, não é hoje. Mais uma visão para você interpretar aqui, ó. Estamos falando do milênio. E aí, deixa eu mostrar. Essa estátua que Daniel viu, ela representa os governos humanos. Mas aquela pedra, a rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Jesus. A rocha vai bater no pé dessa estátua e vai destruir tudo. E diz que quando essa rocha bater no pé dessa estátua e desmontar o reino dos homens, se formará uma grande montanha, um reino que não terá fim, um reino eterno, poderoso. Esse é o reino de Cristo e Jesus reinará de verdade. E aí eu quero mostrar para vocês que vai acontecer coisas na terra. O texto diz aqui, como é que o leão vai estar junto com o cordeiro? Como é que o lobo, um é predador, o outro é comida do outro? Como é que é o negócio? Vamos ficar tudo bonzinho. A criança vai pôr a mão no ninho de cobra, gente, e não vai ser picada. A terra será transformada. Ela voltará a uma condição espetacular. Olha só, vai ter milagres. Primeiro, milagres na natureza, milagres no mundo animal, milagres nos corpos físicos. As pessoas viverão muito mais tempo, longevidade. Milagre na vida material, milagre na administração e no governo, porque o governo é de Cristo, não vai ter corrupção nesse governo. Milagres na vida militar, não vai ter guerra. Milagres na vida espiritual, gente, vai ter milagre. É milagre que não acaba mais. Glória a Deus. Agora deixa eu te mostrar a capital desse reino. Jesus desce no Monte das Oliveiras, Jerusalém. Só que ao mesmo tempo que ele desce no Monte das Oliveiras, alguém pode pensar, mas a gente é salvo, vai ficar nessa terra? Bem, mas junto com a Jerusalém terrestre, presta atenção nisso aqui. Se tiver som, solta aí. Eu esqueci de avisar, mas dá uma ideia na inteligência artificial do que poderia ser a Nova Jerusalém quadrada. Vai ser uma coisa maravilhosa. Isso aqui é só uma ilustração de inteligência artificial. Não chega nem perto do que será. Vai ser muito mais glorioso. Glória a Deus. Nós, a igreja de Jesus, tem essa casa aqui, ó. As ruas são de ouro. A sua morada é essa aqui, não é a terrestre. A sua morada é a celestial. E olha só, quem participará do milênio? Quem vai estar lá? Bom, nós estaremos lá. Primeiro, quem estará lá? O remanescente fiel de Israel. Diz Paulo, o remanescente será salvo. Quem sobreviver à grande tribulação, não aceitar a marca do anticristo, o remanescente de Israel sobrevivente passará pelo milênio. Quem mais? Os sobreviventes de outras nações que não forem inimigos estarão na grande tribulação. Quem mais? Os mártires que ressuscitados. Quem mais? A igreja glorificada. Então você estará lá para a glória de Deus. Nós estaremos lá com Cristo e reinaremos com Ele 1000 anos. Olha que coisa linda, esse texto aqui. Leiam todos juntos comigo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar,
virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você estará com Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. E só para divulgar, o meu livro ficou pronto. Depois, se alguém quiser, ele ficou pronto. Eu estou vendendo para os meus alunos, mas se alguém quiser, eu fiz algumas cópias, eu fiz só a versão digital, eu não ia fazer físico, mas o irmão falou, faz o físico, eu quero com papel, aí eu fui lá e imprimi algumas, tá? Então se você quiser, eu tenho algumas cópias, não tenho muitas, mas tenho algumas, se alguém quiser, está lá, depois no final, glória a Deus, aleluia, amém. Deus abençoe.